Quando falamos em política ou em pensamento político e distinguimos democracia enquanto um regime político de democracia representativa ou democracia indireta, essas duas modalidades aparecem geralmente vinculadas a uma história que traz para a gente a democracia direta e a democracia indireta como produtos de tempos diversos e de concepções diversas desses regimes políticos ou desse regime que nós chamamos de democracia. Portanto, isso é quase que senso comum. Eu quero fazer aqui algumas colocações a respeito dos dois regimes, ou das duas modalidades desse regime político, que é a democracia, nessas formas indireta e direta. Na indireta também chamada de democracia representativa, que é o que temos hoje na maioria dos regimes políticos de caráter aberto, de caráter democrático, e da chamada democracia direta, vinculada à história do povo grego, na época clássica. A democracia direta sempre se falou que é aquela forma de fazer política, na qual a população, cidadãos, unidos em assembleias ou participando de simpósios, de reuniões, tomam as decisões políticas sem a necessidade de representantes, ou seja, sem necessitar de um terceiro, de alguém que seja um intermédio entre ele e a realização dessas demandas públicas. Portanto, na democracia direta, o povo, teoricamente, escolheria. Era ele o titular desse poder soberano de decisão sobre aquilo que lhe era mais importante. Portanto, depois de ser deliberado, votado, discutido entre os próprios cidadãos de uma polis, por exemplo, de uma cidade, de uma comunidade, de um grupo social, você tomava uma decisão e depois passava a executá-la. E a democracia indireta ou representativa ocorre já contemporaneamente, já em tempos bem mais recentes, quando os sistemas representativos passam a existir e o homem que não tinha mais tempo para se dedicar, não tinha tanto tempo livre para se dedicar à política por causa dos afazeres e das obrigações de trabalho, ele tem a necessidade de passar essa parcela do seu poder de escolha, do seu poder político, para um terceiro, que vai ser chamado de representante. Daí porque falar em democracia representativa. Você não vai mais escolher sozinho, individualmente, com o seu voto, e depois todos os demais com seus votos, mas você vai eleger. Você não vai mais escolher sozinho, não vai fazer a escolha final sobre algo de interesse público, de interesse comum, mas você vai dar esta parcela de credibilidade, de confiança, esse voto de confiança a uma outra pessoa que vai representá-lo nas decisões políticas. Daí a ideia de um político de carreira e no início não ligado a partido, depois ligado aos partidos quando eles começaram a existir. E a ideia de democracia representativa, que é justamente quando essas pessoas passam a decidir no lugar daqueles que antes eram os próprios responsáveis pelas decisões em assembleia. Agora não mais sendo possível, passa-se a votar em pessoas que vão representar interesses daqueles que nelas votaram. Interesses, posições políticas, enfim, mais amplas possíveis, religiosas, todo tipo de posição dentro da esfera do político. Então, de forma bem sintética, a democracia direta e a democracia indireta, ou uma democracia representativa,
se difeririam basicamente por essas duas características. A primeira, o povo, a população, os cidadãos reúnem-se em assembleias e eles mesmos votam e a maioria escolhe aquilo que deve ser feito, aquilo que a cidade precisa, aquilo que uma lei que pudesse, que fosse necessária de se criar, enfim, coisas dessa natureza. E na democracia representativa, você já elege uma outra pessoa, você não precisa se reunir para tudo que a cidade necessita, que a sua comunidade necessita para resolver todos os problemas que surgem a todo instante, todo dia, todo mês, todo ano. Você se faz representar por intermédio de um outro cidadão que vai ser o político. Vai exercer essa capacidade ativa de escolha, de deliberação no seu lugar. Agora, para corrigir algumas coisas que o senso comum trabalha e que é importante a gente ter claro que não é bem assim. Diz-se muito por aí, e a gente até aprende nas salas de aula, na nossa vida escolar, que a democracia direta ela é sempre o resultado da decisão daquelas pessoas que se reuniram e diretamente escolheram decisões fundamentais da sua vida. Ou seja, a política era exercida sem intermédio de outras pessoas, de representantes. Não precisava porque o próprio cidadão ia lá e votava, ou então participava de um sorteio, enfim, ele ia exercer essa capacidade política, ele ia ter esse momento de deliberar e de fazer escolhas, porém, sem ser representado por outrem. Ocorre que nem mesmo na democracia direta, onde ela existiu, no caso das cidades-estado gregas, antigas, e nos cantões da Suíça, onde ela ainda existe, esse tipo de regime político ou de sistema, ele também tem os seus intermediários, ou seja, mesmo da democracia direta, havia e ainda há pessoas que exercem funções definidas depois das escolhas serem feitas. Então, muitas vezes, a partir da escolha em assembleia por aqueles cidadãos que ali estavam, passa-se aquela parcela de soberania, de poder popular, para alguém executar aquela missão, ou até mesmo escolhe-se alguém para executar uma determinada tarefa dentro do organismo estatal, dentro da sociedade, dentro do grupamento comunitário, enfim. Então, a gente, mesmo na democracia direta, há certas funções que são delegadas, há certas decisões que não é o próprio cidadão que escolheu, que votou, que deliberou e que decidiu que vai cumprir. Quem vai cumpri-la, ou as pessoas que irão cumpri-las, essas decisões, são outras pessoas que não aqueles próprios cidadãos que elegeram. Então, mesmo a democracia direta, ela não é o tempo todo direta. E da outra parte, a democracia indireta, ou a democracia representativa, que é a nossa, e da maior parte dos estados modernos, dos estados contemporâneos, que têm constituições democráticas, abertas, e regimes democráticos, você é representado por um político de carreira, por alguém que deve, em regra, estar vinculado a um partido político e, portanto, a certos princípios que esse partido segue, e que você vai dar seu voto de confiança por achar que aquela pessoa lhe representa bem. Mas ainda assim, nesses regimes onde há representatividade, um sistema representativo, e não direto, como era o da antiguidade, há certas questões sociais que as próprias constituições permitem que o cidadão diretamente
através de consultas ou de referendos ou de outras coisas, mas é ele mesmo, não vai ser um terceiro, possam decidir sobre matérias importantíssimas que posteriormente o executivo vai dar cabo a elas, né? Vai pôr em prática. Portanto, esses dois elementos, o elemento da democracia direta tem funções e tem representantes também, né? Dentro dessa forma de exercício da democracia, e na nossa representação indireta também há certas escolhas que são feitas diretamente pelos cidadãos.